Fala pessoal, a gente tem visto que mais artigos e artigos têm sido publicados falando a respeito da correlação entre alimentação e mente, onde que existem alimentos que impactam diretamente na nossa saúde mental. Porém, a gente tem que entender que dentro desses artigos são correlações, associações que são feitas, né? Às vezes, regressões que são feitas, né? Onde eles conseguem ver associações de certos alimentos com essas talvez disfunções da mente, né? Uma depressão, uma ansiedade e entre outras patologias, psicopatologias que existem. Mas aí são associações, então pessoas que estão nessa condição tendem a comer mais isso. Mas será que isso leva a isso? É aí que está o pulo do gato, que a gente tem que tomar muito cuidado. Que não existe dentro da análise do ser humano, de um ser humano num contexto biopsicossocial, uma causalidade de pensar que esses alimentos vão determinar que você vai chegar nessa condição. Você provavelmente já deve ter escutado uma bisavó, uma avó, ou um parente, né, ou um amigo que tem uma avó, uma bisavó com uma idade bem avançada, que come torresmo todo dia, toma um copinho de pinga todo dia, né? Principalmente os mineiros, né? Come um pão de queijo, come uma costelinha ou alguma coisa assim, e chegar até 100, mais de 100 anos, né? Um centenário. E aí, será que o álcool de fato vai trazer a demência? Né? Vai ser esse determinismo? Se fosse para essa paciente, de fato ela já teria, né, nessa condição muito antes. E aí que a gente tem que tomar muito cuidado, porque essas informações são incompletas. Elas são completas a fim do estudo, porque o estudo tem essa proposta, só que nós, seres humanos, né, nós, quando vamos analisar esse tipo de artigo, a gente começa a supor, criar hipóteses. Então, o erro está com a gente, de analisar e querer colocar isso como padrão da regra da vida e que vai acontecer isso, mas não é assim que funciona. Né? O que sai do papel e entra na sua orientação nutricional passa pelo seu desenvolvimento mental, né? A sua interpretação sobre a informação. Se você interpretar errado, já era. Tipo assim, já era no sentido de você tá tendo uma conduta equivocada, uma conduta determinista, né? E o futuro, a Deus guarde, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer depois. E aí, se a gente ficar nessa dinâmica, né, de pensar nessas condições, levando a isso, a gente vai virar um técnico. Na verdade, não é um curso técnico, não desmerecendo os técnicos, mas vai pensar que é sempre uma relação causal. Né? E aí vai entrar um robô aí no meio do caminho e vai substituir nós como profissionais. E não é por aí que a gente pensa. Mas aí, William, como é que a gente sai disso? Né? Então a gente tem que analisar o ser humano no contexto biopsicossocial. Então, às vezes, a alimentação está muito atrelada ao biológico, aos nutrientes, aos antioxidantes, aos macronutrientes que estão atrelados a esse alimento. E a gente tem que entender um pouco também do que é a funcionalidade, o que acontece de fato na cabeça da pessoa, qual a parte comportamental que leva a essas situações. Às vezes, numa ansiedade, a gente tem que avaliar muito a questão de em que locais, em que contextos que você se sente mais ansioso, que você tem mais comportamento ansioso. Porque as pessoas às vezes se determinam, eu sou ansiosa, eu não consigo fazer nada, porque eu fico muito ansiosa e fica balançando, não sei o quê. Mas talvez seja porque ela está falando desse assunto, ela se sente mais ansiosa, porque ela de fato não compreende muito o que está acontecendo. Entende? Então, pode ser que em outros momentos ela não fique dessa forma mais energizada, né, do que em outros momentos. Então, existem momentos que ela tem um comportamento mais ansioso. E que momentos são esses? Em que contextos ela está inserida? E aí, a gente pode atrelar a alimentação como sendo gatilhos para ajudar ela a equilibrar emocionalmente naquele momento. Então, a gente trazer uma coisa mais biológica, mas que ela também é biopsicossocial, né? A alimentação ela pode, e ela contempla essas três áreas, para ajudar numa demanda talvez mais emocional e social que a pessoa não consegue lidar com certas situações. E aí a gente consegue fazer o jogo virar. E não tem muito a ver com um alimento bom ou ruim, saudável ou não saudável, ou que tem diferença significativa para cura, né? Cura de doenças psicopatológicas, né? Mas é uma questão de
o que esse alimento, né? Para que, qual a função desse alimento na vida dessa pessoa? Para que a gente consiga equilibrar esse canto, né? Porque tudo é questão de equilíbrio, estabilidade não existe. Então a gente vai equilibrar essa questão emocional dela e a alimentação pode ser uma âncora, né? Uma âncora para ajudar ela a estabilizar e se colocar no lugar de novo, né? Às vezes o fracionamento da refeição pode fazer sentido para ela. Às vezes fazer poucas refeições no dia ajuda. Porque quando ela começa a pensar de alimentação, começa a cabeça dela, não, mas tem que comer carboidrato, tem que comer proteína. Pô, se a gente reduzir um pouco, diminuir essa exposição a esse tipo de situação e colocar menos refeições no dia, pode ser que ela tenha tem menos refeições ao dia, vai ter menos exposição, vai ter talvez mais tempo, porque reduzindo o número de refeições, entre os horários dessas refeições pode ser utilizado para começar a confrontar esse tipo de situação, porque a alimentação vai estar presente todos os dias da vida dela. E aí a gente não pode ficar nesse determinismo, né, de pensar que a alimentação gera ansiedade. Não, a gente tem que ensinar ela a lidar com isso, que é as estratégias de coping, né, de como lidar com situações adversas. Né? E tem vários questionários que a gente pode utilizar a favor disso, no sentido de ajudar a pessoa a lidar com essas situações. E aí, nesse momento, a gente consegue entender um pouco do papel da alimentação dentro dessas situações aqui, né, psicopatológicas. Mas nunca façam isso, pelo amor de Deus. Pegar essa situação e colocar um determinismo que vai curar, ou que vai ajudar, ou que vai proibir, ou que vai coibir certas situações da vida da pessoa. Porque, provavelmente, se tiver início de acompanhamento nutricional, a pessoa vai sentir dessa forma porque tem um controle do nutricionista ali, um controle que é o quê? Que é aumentar a probabilidade de acontecer isso, porque o nutricionista evocou esse tipo de situação e criou essa crença em relação a isso, mas depois que ela se distanciar do nutricionista, essa contingência ela não vai ser reforçada, porque o nutricionista não dá mais presente e ela vai parar. Talvez ela volte tudo de novo. Então a gente precisa, o paciente que tem que sentir esses sensores. A gente pode, num certo momento, estimular, evocar um tipo de comportamento e a pessoa começar a aprender a lidar com essas coisas, por exemplo, a questão da alimentação, o número de refeições no dia, mas em certos momentos a gente tem que criar situações. Então, esse momento que ela tem que lidar com a refeição é o momento dela. Mas aí a gente dá quais são os sensores, quais são as características que você tem que se atentar ao momento de fazer essa refeição. Entende? E aí a gente consegue atrelar muito bem a alimentação com a mente. Beleza? É isso aí.